Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que fizer algo bom, não espere gratidão, pois nossa recompensa virá do Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelas vestes, pelo alimento, pela paciência. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Envia, Pai, seu Espírito Santo, para que tudo possa ser compreendido, tudo possa ser aceitado, tudo possa ser obedecido. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu tenho plena convicção e certeza que muitos de vocês já passaram por essa situação, onde você fez algo bom para alguém e essa pessoa simplesmente tratou você como se nada tivesse acontecido, ou como se fosse uma obrigação fazer isso. E dentro da nossa humanidade, a gente tem esse senso de recompensa, de fazer algo e receber algo. Eu já ouvi e eu já fui dessas pessoas que diziam: olha, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim, eu tô cansado. A forma que a gente expressa os nossos sentimentos, ela diz muito sobre o quanto nós temos Deus dentro do nosso coração, quanto sabedoria nós temos em relação à palavra de Deus. Deus, ele deixa muito bem claro a forma que nós devemos nos comportar. E a partir do instante que o meu bem-estar ele está atrelado a qualquer coisa desse mundo, infelizmente, você vai viver de momentos. Porque a partir do momento que uma pessoa não fizer o que você espera, você acabou de dar o poder dessa pessoa destruir o seu dia. E nesse mundo existem pessoas boas, existem pessoas más, e existem também situações. Quantas situações que às vezes você já está chateado com alguma coisa, ou você está de TPM, ou aconteceu diversas coisas que teu coração está magoado, e alguém muitas vezes não sabe de nada disso, e essa pessoa ela vem até você e te fala qualquer coisa que se fosse em outra situação você não teria falado nada, mas bastou uma palavra para que aquela pessoa ela soltasse todos os cachorros em cima de você. Então, o ser humano ele é instável. Vou melhorar a frase. Todas as vezes que nós não tivermos uma postura de oração, que nós não estivermos nos aperfeiçoando com a palavra de Deus, esta instabilidade ela vai viver dentro de nós. E tem uma outra coisa que adiciona uma dose extra também aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Você concorda comigo que às vezes a gente tá feliz? Só que se eu for comparar o sentimento de felicidade que eu posso sentir genuíno com o sentimento que uma bebida ela pode produzir, ou que uma droga, ou se você for comparar um remédio que você toma para dormir com o sono de... às vezes não vai dar a mesma... a intensidade do sentimento ele vai ser diferente, porque é um sentimento induzido. Agora vamos imaginar que você tem o costume de beber, sei lá, dia sim, dia talvez e dia sempre, e todo dia você sente aquela felicidade, entre aspas, aquele sentimento mais exagerado. O dia que você estiver bem e feliz, comparado àqueles dias que você bebia, você vai achar que você está triste. O problema é que a sua referência ela é uma mentira, ela não existe. Por isso que depois que você começar a parar de beber, muitas vezes você parar de fumar ou de fazer droga ou qualquer tipo de coisa, por um período você vai ter uma sensação que, apesar de você estar orando, de você estar buscando ao Senhor, que o teu coração ainda ele está triste. Na verdade, seu coração ele não está triste, é que a sua referência ela está distorcida. E vai demorar lá uns 2, 3, 4 meses, até que o teu corpo ele esqueça aquele sentimento que não exista e você comece a reconhecer que você está feliz sim.
Quando a gente acredita nas coisas erradas ou se compara com as coisas erradas, dá essa sensação totalmente distorcida. E fazer o bem é muito coisa de se estar sentindo bem. Se eu estiver sentindo mal, não tem como eu fazer bem para ninguém. Você pode ter uma certeza, você não vai pensar em fazer bem. Não vai. Só que a gente tem que notar que essa vontade de fazer o bem, ela é um conhecimento que nós começamos a ter e a despertar dentro de nós conforme nós vamos aprendendo com Jesus as coisas que ele diz. Lá em Lucas 6, versículo 35, a palavra de Deus ela diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e os maus. É curioso que quando a gente lê amem, se a gente colocar um acentinho, vira um amém, né? Então Deus está dizendo assim, que eu preciso amar até mesmo os meus inimigos, que eu tenho que fazer o bem para eles, que eu tenho que emprestar para eles, e tem uma parte que é importante, sem esperar receber nada de volta. E esse mandamento, de alguma forma, amar sem nada em troca, foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti, que eu deveria fazer para as pessoas, não porque aquilo eu iria receber algo delas, mas porque a minha nova natureza, depois da minha conversão, ela só permitia eu fazer desse jeito. Antes eu era aquela pessoa que fazia algo e esperava algo de volta. E se a pessoa não me desse, pronto, já teria que arrumar uma briga comigo. Só que às vezes a pessoa ela nem pode retribuir. Só pode fazer o bem quem está com Deus. Se eu faço o bem para quem é mal, como ele pode me retribuir o bem se a natureza dele é maldade? Mas a partir do momento que eu faço bem para uma pessoa dessa, de repente, em algum instante, ele vai começar a se questionar como que essa pessoa, apesar de tudo que eu faço para ele, ele continua me tratando bem, ele me trata com educação. Conhece aquele dito lá que quando dois não quer, um não briga? E é justamente isso, você não vai dar lado pro malditar o teu comportamento. Muito pelo contrário, em cada oportunidade você vai reforçar ainda mais que você é a imagem e a semelhança de Deus e que você leve em conta tudo aquilo que Jesus ensina e que para você esse é o princípio básico de todas as coisas. Deus ele deixa muito bem claro nessa passagem também que a nossa recompensa vai vir de Deus, que cada vez que eu trato bem alguma pessoa, a minha recompensa ela virá de Deus. E ele deixa muito bem claro a natureza de Deus. Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Se Jesus está conosco, nós somos bondosos para os ingratos e os maus. Fazer o bem não é uma escolha, não é uma ocasião e não é do teu critério de merecimento. Às vezes uma pessoa está passando na rua, te pede alguma coisa. Primeira coisa que a gente pensa é se o cara vai beber com aquele dinheiro, se ele vai usar droga, se ele vai, sei lá o que ele vai fazer de errado. E aí, eu dou ou não dou? Eu tenho que ser bondoso para com os ingratos e os maus. Pare e pensa um pouco que às vezes a tua atitude vai dizer mais que qualquer outra coisa. Porque de repente eu dou aquilo que ele quer e eu posso dar olha, tô te dando isso daqui, queria te dar mais uma coisa. O cara já vai parar achando que ele vai receber algo a mais do que ele pediu. E ele vai. Olha, Jesus te ama. Nunca esquece disso. Você desmonta a pessoa. Às vezes quando a gente fala sobre Deus ele tá tão comum na nossa linguagem que é como se você chegar numa pessoa e falar assim, bom dia, bom dia. As pessoas não tá num bom dia, mas ela vai dizer bom dia, porque isso é uma saudação. Da mesma forma que nós falamos assim, olha, vai com Deus, que Deus acompanhe. A pessoa ela nem reflete essa palavra sentindo que você está querendo abençoar a vida dela, nem nada. Por quê? Porque virou um final de frase. Agora, muda Deus por Jesus.
olha, Jesus te abençoe. Na hora a pessoa vai parar e falar, Jesus, Jesus. Porque ele é o nome que está acima de todo nome. E ele não está na nossa linguagem de alguma forma enrustida. Ele não. Você vai notar que ele é usado sempre em evocação, em oração, em tudo. Então, tenta trocar. Quando você for fazer o bem para alguém, tiver que dar uma bênção, uma mensagem, não usa o equívoco da palavra de Deus. Não que esteja errado, mas é que dentro da nossa mente, dentro do nosso entendimento, já está muito natural. Você percebe que a gente pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita em Jesus? Porque Deus, sei lá, o budista pode ter o Deus dele, o hindu pode ter o Deus dele, tem um monte de Deus por aí que o nego acha que é Deus, mas Jesus é um só. Então a gente não usa a palavra genérica, a gente já coloca o nome do Filho de Deus, o nosso intermediador. E isso faz toda a diferença, principalmente quando você for evangelizar alguém, falar que você se converteu. Não, agora eu estou seguindo a Deus. Não, agora eu estou seguindo a Jesus. Parece que faz pouca diferença, mas para quem escuta e para quem muitas vezes está cheio do mal, o inferno treme com esse nome. Porque ele sai fora, até na nossa natureza é comum. A gente sai fora da rotina, sai fora, você vai quebrar o ciclo que está na cabeça das pessoas. E eu não vejo, sério mesmo, o nome de Jesus ser defendido. Você vê defendendo Maria, você vê defendendo santo, você vê defendendo ser evangélico, católico, testemunha de Jeová, você vê sendo defendido o sábado, mas Jesus, esse não, ele sempre é esquecido. Até mesmo quando ele faz um milagre na Bíblia, ele é esquecido. Você acha que Jesus curou quantas pessoas? Mas diversas. Tem passagens que fala que ele curou apenas da mulher tocar nele. E ele sabia que ele tinha feito aquele milagre. E ele queria conhecer aquela pessoa que ele tinha feito aquele milagre. E a gente tem que ter um pouco de entendimento que quando Jesus veio, ele era uma promessa para as pessoas do povo de Deus, que era o povo que vivia em Israel, as 12 tribos. Quem vivia em volta, que era de outros países, teoricamente eles não iriam receber essa graça. E tem uma passagem que Jesus está entrando na cidade e tem 10 leprosos lá fora. E esses leprosos começam a gritar o nome de Jesus porque eles queriam um milagre. E Jesus diz, olha, vai lá e pede para o sacerdote ver que vocês vão estar purificados. E aí o que aconteceu? No meio do caminho que eles obedeceram o que Jesus disse, eles começaram a se curar. E no meio desses 10 leprosos, tinha um que era um estrangeiro, que era um samaritano. Teoricamente, essa pessoa ela não deveria ter recebido essa graça. Se você começar a ler um pouco mais a Bíblia, você vai ver que existiu uma discussão muito grande entre Pedro e Paulo sobre isso, sobre quem deveria receber a bênção, quem deveria ter os costumes, e Deus estendeu a graça a todos nós. Se a gente ir lá em Lucas 17, 15 a 19, ele vai falar sobre isso que eu estou comentando com vocês. E nós vamos começar no ponto quando o samaritano, o estrangeiro, percebeu que Jesus tinha curado ele. E a palavra diz assim: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Quem poderia ter curado essas pessoas? Ninguém. E ainda de um milagre tão grande, as pessoas que eram da mesma família, entre aspas, da mesma casa do Senhor, aqueles que deveriam ter recebido, não mostraram um pingo de gratidão por ele. Mas aquele que não tinha esperança, que vivia numa terra que não tinha essas promessas, ele conseguiu reconhecer o tamanho da bênção. E uma coisa que nós temos que entender é que a palavra de Deus ela é uma bênção
que o milagre que Jesus faz na nossa vida ela é uma bênção e nós temos que agradecer isso todos os dias. Nós somos esse samaritano, nós não somos aqueles 9 ingratos que Jesus percebeu que eles não voltaram. O que nos justifica é a nossa fé, é o nosso comportamento, é a forma que nós tratamos Jesus, é o amor que nós temos por Ele. E é esse nome que nós temos que começar a colocar mais dentro da nossa vida. Essa é a nossa forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, fazendo bem para outras pessoas, sem olhar se merece ou não, porque Deus disse, ame ao próximo. O próximo pode ser meu inimigo, o próximo pode ser meu amigo, o próximo pode ser um estranho, mas o próximo é quem está próximo. E eu não faço isso porque eu acho que eu vou ficar rico, eu não faço isso porque eu acho que tudo vai dar certo na minha vida, mas eu faço isso por gratidão, porque assim como aquele leproso, que não merecia ser curado, porque não fazia parte daquele povo, eu recebi a graça, eu recebi a bênção e eu recebi a cura. E todos os dias eu volto para agradecer, ainda que os outros 9 não voltem. O importante para Deus não é o que os outros fazem, mas é o que você faz. Porque quando você faz o que todo mundo faz, você estaria fazendo o que aqueles 9 estão fazendo. Simplesmente deram as costas e foram embora. Um que não tinha obrigação, que não fazia parte da bênção, que não fazia parte de nada, esse sim voltou e entregou o louvor a Jesus. Então essa ideia de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer, é a ideia mais errada. Você tem que fazer o que é certo, não o que todo mundo faz. Porque o errado não se torna certo porque todo mundo faz. E o certo não se torna errado porque apenas um faz. O que é certo e o que é errado é errado. E a gente precisa entender essa mensagem. Então quando for para você fazer o bem para alguém, nossa, aquela pessoa me xingou, aquela pessoa não gosta de mim. Cara, dá a oportunidade da pessoa se arrepender e de você mostrar que o Deus que está em você é muito maior do que qualquer coisa que está nesse mundo. Porque essa ideia de olho por olho, dente por dente, quando Jesus veio, ele deu um entendimento maior sobre essa lei. Nós não precisamos mais viver com o mal dentro do nosso coração, porque o mal está em outro. Nós somos a luz e nós somos o sal. E eu não vou cansar de repetir. O nome de Jesus tem que estar acima de todo nome. O nome de Jesus, através da sua vida, ele tem que ser glorificado. Você precisa defender todos os ataques que a gente recebe à nossa fé. Porque às vezes você não percebeu uma única coisa nos dias de hoje. Primeiro eles tentam te proibir de falar de política. Depois eles proíbem você de falar de Deus. E você acha que não é problema seu. Você faz de conta que não tem gente sendo morta por acreditar em Jesus. O próprio Jesus foi morto pelo que ele dizia. Você sabe quem matou Jesus? Os governantes. Não foi outra pessoa, não. E você não gosta de política, mas você gosta de Deus? Então começa a ser um pouquinho mais esperto. Porque enquanto você abre mão de escolher, outros vão escolher por você. E vão obrigar os teus filhos a viver a miséria que tem acontecido em outros países. Você sabe por quê? Porque muitos não tiveram a coragem de escolher, de se envolver. Do mundo inteiro, depois de uma pandemia, o único país que não está passando fome, que não está tendo escassez de alimento, que não está tendo escassez de energia e que não está tendo um monte de coisa, é o nosso. Deus, ele está conosco. Se acreditando ou não, você lendo ou não, isso é a verdade. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Porque nós soubemos escolher. Por mais que você ache que não está nos faltando nada. Contra fatos, não existe argumentos. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe, que todo bem que nós fizermos continue sendo bem e que nós possamos ensinar para outras pessoas, através da nossa vida e do nosso testemunho, o quão grande é o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo por todos nós.
Deus abençoe.